Você sabe o que é democratização da mídia? A imprensa, a mídia, a grande mídia, como qualquer outra atividade econômica, ela envolve um valor muito grande de dinheiro, né? Ela mexe com muito dinheiro. E, além disso, ela mexe com ideias, né? Quando a imprensa começa a determinar o que nós vamos ver nas nossas casas, ela passa a ter um poder que em uma democracia não devia ficar concentrado nas mãos de poucas famílias, como é o caso que acontece no Brasil. Então, a regulação da mídia vem justamente para tentar regulamentar economicamente e culturalmente, para que essas famílias não tenham tanto poder concentrado nas suas próprias mãos. Poder econômico e poder simbólico, poder das ideias. Você sabia que pouco mais de 5 famílias detêm de diversos veículos de comunicação e que estes pautam o cotidiano dos brasileiros? Da forma como o sistema de comunicação brasileiro é organizado hoje, o que passa no rádio, na televisão principalmente, fica concentrado na mão de poucas famílias. São 9 famílias que controlam as grandes redes de rádio e televisão em todo o país, né? Essas 9 famílias já têm o poder de censurar certas informações, né? Então a gente não consegue ver na imprensa histórias sobre os trabalhadores rurais sem terra de forma isenta, sobre a situação das mulheres, sobre a situação dos homossexuais, por exemplo. Essas informações elas não aparecem de forma clara, de forma equilibrada, né? Democratizar a mídia significa ver todas as culturas, etnias e religiões igualmente representadas nos diferentes meios de massa, o que de forma alguma acontece em nosso país. As representações que atualmente acontecem nos meios de comunicação não representam a diversidade brasileira. As culturas e seus povos são facilmente deturpadas pelas criações produzidas por esses meios. Eles não representam nada, né, velho? Eles como mostram coisas erradas lá, coisas que realmente não existem na vida real. Se a gente for ver na área de negro, homofobia, várias outras núcleos, né? Eles não representam. E aí vê como ele vem fazer alguma matéria, velho, já é alguma matéria tosca já, né? Assim por alto e tal. Então eles não representam, velho. Não representam nada. A gente produz e através das redes sociais, Twitter, a gente compartilha o que a gente está produzindo. Porque a grande mídia não mostra nada, não representa nada a gente, né? Quando existe uma representação do Nordeste, salvo algumas exceções, mas via de regra a gente ainda observa isso, é aquela visão bem caricata do nordestino. É o nordestino que está sofrendo pela questão da seca, é o nordestino retirante, é o nordestino ignorante, que não tem uma formação devida, que talvez não saiba se expressar, se articular muito bem. Dentre outras coisas que a gente poderia aqui construir nesse estereótipo, né? Falando de uma maneira caricata, estereotipada, de mostrar o nordestino. É inadmissível apenas receber conteúdos do trecho Rio-São Paulo através de suas afiliadas sem que possamos participar desse processo de demonstração. E a gente tem um modelo de mídia que privilegia e muito a concentração dos conteúdos, da distribuição, né, da veiculação de conteúdos produzidos nos eixos Rio-São Paulo, no Sul. E o Nordeste a gente sabe disso, não tem essa visibilidade que deveria ter nem na sua mídia local e nem na mídia nacional. Por lei, a gente já tem uma porcentagem de vincular matérias públicas, né? Matérias produzidas pela comunidade. Isso não é, na verdade, no papel não é prática, né? Então, com a democratização, realmente ia fortalecer isso. Então, esses jovens que iam produzir material que é para vincular na internet, ia ter uma emissora de TV onde podia apresentar esse programa ao vivo, fazer debate. Então, o importante é isso. Ia ser a importância que que a gente já está divulgando já pelo internet, a gente ia ter mais força para divulgar na rede nacional. E através dessa rede de comunicação, a gente ia ter um avanço melhor, assim, atacar mais gente de todas as áreas, né? Com a regulamentação, regulação e democratização da mídia, teríamos mais empregos, mais representatividade, mais oportunidade e mais pluralidade. Bom, a democratização da mídia ela limitaria a propriedade, então mais gente teria canais de rádio e televisão. Então, se você espalha esses canais nas mãos de mais grupos econômicos, né, você teria, teoricamente, mais
pluralidade no rádio e na televisão. A gente sabe como é que acontece aqui em Natal. O dono do jornal impresso é dono do canal de TV, que tem maior audiência, que é dono de um canal de rádio muito ouvido. Então, um grupo empresarial só, ele consegue controlar a maior parte da audiência de uma cidade, né? Se você impede essa propriedade cruzada, que é como a gente chama, então alguém vai ter que ser dono do jornal, outra pessoa vai ser dona do canal de televisão e outra pessoa vai ser dona do canal de rádio. Você tem poucas famílias, poucos canais de televisão, poucos jornais impressos, você vai ter pouco emprego para profissionais de comunicação. Se você tem mais canais, se você tem a obrigação de que os canais contratem produtoras independentes para comprar os programas que eles exibem, então você vai ter muito mais gente envolvida nisso, muito mais mercado de trabalho para os profissionais de comunicação. Você acha que políticos devem ser donos de mídias? De acordo com o artigo 54 da Constituição Federal, é proibido concessões de meios de comunicação a políticos. No Brasil, de acordo com o projeto Donos da Mídia, é grande o número de políticos que possuem empresas de comunicação. O lado negativo de a gente ter muitas emissoras sendo controladas por políticos ou grupos políticos é bem claro. Elas controlam essas emissoras segundo o seu bem-estar, né? Segundo, digamos assim, omitindo as coisas que lhes são prejudiciais e dando mais visibilidade a fatos, a acontecimentos, a pessoas, digamos assim, que lhes favorecem. Elas fazem aquela política de seleção dos fatos, dos acontecimentos de acordo com os seus interesses, né? O que é do interesse do político ou do grupo político que está ali à frente daquela emissora é valorizado, às vezes até insistentemente repetido dentro daquela plataforma midiática, e o que não é escondido, é varrido para debaixo do tapete. Aqui no nosso estado, essa situação de ter empresas, né, de comunicação, emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais, onde empresas políticas é uma situação antiga, né, e a gente vê os anos passarem e isso não tem, digamos assim, grandes alterações. Então, existe esse controle de informação segundo questões bastante pessoais, né, de favorecimento político, trocas ilícitas, né, trocas de favores assim, bastante ilícitas. A gente vê isso claramente na parte das eleições. O candidato que faz parte do grupo político, do dono daquela emissora, é exaltado, ele tem uma visibilidade assim excessiva, às vezes até exaustiva, e o candidato que não é, né, totalmente achincalhado, a imagem dele negativa é extremamente trabalhada por aquele canal. Tem impactos negativos também do ponto de vista de quem trabalha na empresa, dos profissionais de comunicação que estão ali, que tem que seguir aquela linha editorial daquele veículo. Eu estagiava nessa emissora e fui escalada para fazer uma reportagem. Tratava-se de um condomínio, vários prédios que tinham sido construídos com isenção fiscal, né, com incentivos do governo e tal. E o condomínio recém-construído já tinha problemas estruturais bastante sérios, já tinha rachaduras, o esgoto, a fossa do prédio, melhor dizendo, não funcionava, então a fossa transbordava, ficava aquele mau cheiro dentro do prédio, enfim, né, uma série de transtornos que tinham para as pessoas que moravam ali. E eu fui lá, conversei com o pessoal, fiz a matéria, tudo como a gente é formado para fazer, né, fiz a matéria, retornei para a redação, fiz o meu roteiro e entreguei nas mãos da editora do jornal, né, e aí mais tarde eu fiquei sabendo que aquela matéria não ia entrar no ar. Para mim, aquilo foi bastante, assim, eu não entendi, foi uma surpresa mesmo. Primeiro porque a matéria já estava pautada há muito tempo. Segundo, por ser uma matéria de denúncia, né? Geralmente essas matérias são bastante valorizadas nas redações. E quando me disseram isso, que a matéria não ia ao ar, imediatamente eu fiquei pensando, o que é que eu vou dizer para aquelas pessoas que me receberam, me colocaram dentro das suas casas, me mostraram documentos, né? Tudo que tinham pago. Enfim, que resposta eu vou dar para essas pessoas, né? Porque foi a minha cara, foi o meu rosto, eu era a repórter, é de mim que elas vão esperar uma satisfação em relação a isso, né? E coloquei isso para minha chefe de reportagem, né? E aí a resposta que eu recebi, quando eu fiz essa argumentação,
foi de que a matéria não ia ao ar porque o dono da construtora que tinha feito aquele condomínio era uma pessoa que fazia parte, digamos assim, do grupo de amigos do proprietário daquela emissora, né? Do grupo político dele, inclusive, como anos mais tarde depois eu acabei percebendo isso. E aí eu falei, caramba, né? É complicado isso. A matéria feita, tudo pronto, isso não vai ao ar por uma questão completamente escusa, né? Uma questão de não vou falar mal dos meus amigos na minha emissora aqui. A atual organização da mídia brasileira afeta a liberdade de expressão. Só aquelas 9 famílias têm liberdade de expressão, né? A gente não pode confundir a liberdade de expressão, que é um direito individual de cada um, com a liberdade de imprensa, que é garantida pelo Estado de Direito, que é a obrigação de uma democracia. Hoje a gente não tem, nós, enquanto cidadãos, não temos liberdade de expressão, porque nossas ideias, independente de quais sejam elas não têm espaço na televisão ou no rádio, né? As ideias que aparecem lá são as ideias dos grandes empresários. Esse discurso de que a democratização da comunicação seria uma espécie de censura que o governo quer implantar sobre os canais de televisão, isso é o jeito que os grandes empresários de comunicação encontraram de deixar a população contra essa proposta. Se você dá mais espaço a mais pessoas, não tem como você ameaçar a liberdade de expressão, ameaçar a liberdade de imprensa, né? Não é sobre isso que fala a regulação da comunicação, é sobre outra coisa. Esse foi o jeito que os grandes empresários de comunicação encontraram de fazer com que a população fique contra uma reforma que beneficiaria nós próprios, cidadãos.